Ainda falando da cultura organizacional da empresa, da organização, enfim, é algo importante nesse processo de aplicar pessoa, nós entendermos, né, de vez por toda, que para inclusão, para agregar esse novo membro da nossa empresa, há necessidade que ele entenda essa cultura, né, é a necessidade que nós possamos passar para ele esta questão. Dentro das organizações, nós encontramos culturas adaptativas e não adaptativas, né? E dentro disso nós vemos o seguinte: normas de comportamento e valores compartilhados. Dentro desta informação, o nosso autor traz o seguinte: a cultura adaptativa, né, no que tange ao comportamento, os administradores prestam atenção a todos os aspectos, especialmente clientes. Iniciam a mudança quando precisam servir seus legítimos interesses, mesmo que isto signifique assumir riscos. Veja que é muito importante o administrador, então, estar focado no seu cliente, o que eles querem, né, o que precisam, e isso se trata de comportamento, né, dentro da cultura adaptativa. Nós vemos também os valores compartilhados, ou seja, os administradores cuidam profundamente dos clientes, investidores e empregados, ou seja, todos aqueles parceiros que nós citamos, né? Os fornecedores, os investidores, os empregados, os clientes, né? Então o administrador tem uma visão específica, bem voltada para esses parceiros da organização, né? Eles atribuem forte valor às pessoas e aos processos que podem criar mudanças úteis, como liderança acima e abaixo da hierarquia administrativa. Ou seja, de certa forma, pulverizar e empoderar, né? É o empowerment dentro da empresa, né? Então, esse valor compartilhado faz com que essa cultura se torne, então, adaptativa. Vamos pensar na cultura não adaptativa, né? Com relação às normas e comportamento. Os administradores tendem a comportar-se política e burocraticamente de modo isolado, né? Eu sou o chefe, eu mando, eu dei a ordem. Como resultado, eles não mudam sua estratégia prontamente para ajustar ou ganhar vantagens com a mudança em ambientes de trabalho. Então, mesmo que isso vai redundar, que essa mudança de comportamento vai trazer benefício para a empresa, né? Então eles tendem a não se conservar, né, o status quo, ou seja, não quero mudança. Quanto aos valores compartilhados, os administradores cuidam principalmente de si mesmo, de seu grupo imediato, né? É aquele grupo que ele lidera, o seu departamento, né? Ligados aí ao produto, né? Tecnologia associado com seu grupo de trabalho, ou seja, todas as questões, seja na tecnologia, nos procedimentos, no produto, né? Tudo ele pensa no departamento, nunca na organização como um todo, não tem uma visão holística da organização. Eles atribuem mais valor à ordem e à redução de riscos nos processos administrativos do que em liderar iniciativas. Então, eles têm medo, né, de iniciativa, não ousam de forma nenhuma a pensar grande, né? E nós vamos aqui, no exercício, estar pensando qual cultura organizacional seria mais adequada para você. O nosso autor nos brinda aqui, né, com alguns tipos de cultura, e ele diz assim, ó, cada organização tem sua própria cultura, claro.
Anote em qual das seguintes culturas organizacionais você se sentiria mais confortável para trabalhar. Então, existe a cultura do tipo equipe de futebol, né? Então, ele traz para nós esse pensamento. Valoriza o talento, ação empreendedora e o desempenho pelo comprometimento. Oferece grandes recompensas financeiras e reconhecimento individual. Ou seja, num time de futebol, aquele que se destaca ganha mais, né? E na realidade é bem isso, e há um comprometimento, né? Hoje é a final, nós precisamos ganhar de qualquer jeito. Então, na realidade, existe esse tipo de cultura, né, observada dentro da empresa. Cultura do tipo clube. Enfatiza, melhor dizendo, a lealdade. Trabalho para o bem do grupo e prestigia o direito das pessoas. Acredita em generalistas e no progresso da carreira profissional. Então esse é o tipo, né, a cultura tipo clube. Cultura do tipo fortaleza. Oferece pouca segurança no emprego. Opera com uma mentalidade de sobrevivência. Enfatiza cada indivíduo a fazer a diferença e focaliza a atenção nas oportunidades de fazer reviravoltas, né? Esse é o tipo fortaleza. Aí vem cultura do tipo academia. Valoriza relações a longo prazo, enfatiza desenvolvimento sistemático da carreira, treinamento regular e avanço profissional baseado no ganho de experiência e habilidades de conhecimentos funcionais. O seu futuro, sucesso na carreira, dependerá da sua escolha em trabalhar para uma organização que permita uma adequação entre suas características pessoais, de personalidade e as características da cultura corporativa. Essa adequação poderá ajudar você a aprender, a reconhecer e avaliar várias culturas, né? E veja, quando a gente fala da cultura adaptativa e não adaptativa, né? Adaptação, estabilidade e sobrevivência organizacional, nós vamos ver o seguinte, né? Estabilidade com manutenção e permanência elevada, né? Uma estabilidade elevada quando você então foca, né, essa questão. Elevada quando a organização é estável e sobrevive apesar da rigidez e da sua cultura. Relativo sucesso quanto ao conservadorismo. Estabilidade baixa, né? Estabilidade com manutenção e permanência. A organização é instável, apesar da rigidez e permanência de sua cultura. Sobrevivência em jogo. Na verdade, aqui precisa da adaptabilidade, né? Então a pessoa precisa se adaptar, né? Adaptar ao quê? A estabilidade com mudanças e inovação. A organização é estável e sobrevive e cresce através da mudança e inovação. Sucesso quanto à inovação. Então, isso traz uma estabilidade para a empresa quando ela promove uma mudança e isso tende a se estabilizar. Instabilidade com mudança e inovação, né? Aí precisa de adaptação. A organização é instável apesar da sua tentativa de adaptação. Sobrevivência em jogo, ou seja, a empresa fica vulnerável com esta questão, né? Eu quero também colocar, para nós fecharmos esse bloco, os dois lados da adaptação mútua entre pessoas e organização. Sempre que nós temos o ingresso de um novo membro na nossa empresa, né, através do processo de agregar pessoas, agora no processo de aplicar pessoas,
nós vamos ter a socialização organizacional. A organização adapta as pessoas às suas conveniências. Ou, né, a personalização, as pessoas adaptam a organização e as suas conveniências. Então, é interessante esse momento, né? Esse momento de adaptação do funcionário na cultura organizacional. O autor ele traz para nós alguns métodos de socialização organizacional, né? E ele divide aqui em 5 blocos interessantes. Métodos de socialização organizacional. Vem processo seletivo, né? Através do conteúdo do cargo, do supervisor como tutor, ou seja, aquele que vai estar instruindo, que vai estar mostrando, né? Grupo de trabalho e programa de integração. Tá? Essas 5 etapas são importantes, né? A gente estar trazendo nesse momento do programa de socialização. Existem 4 assuntos importantes nesse momento, que é os assuntos organizacionais, né? A missão e os objetivos globais da organização. Isso tem que ser apresentado agora ao novo membro da nossa organização. As políticas e diretrizes da organização, a estrutura da organização e suas unidades organizacionais, produtos, serviços, regras, procedimento, o arranjo físico, instalações, né? Tudo isso são assuntos organizacionais que nesse momento de socialização deve ser apresentado ao nosso novo funcionário. Benefício oferecido, horário de trabalho, né? Os descansos, refeição, dia de pagamento, adiantamento, programas de benefício, tudo isso, né, está nessa esfera de benefícios oferecidos. Relacionamentos. Relacionamento, como que ele vai interagir dentro dessa empresa, né? É nesse momento que se apresentam os superiores, os colegas de trabalho, quem faz o quê, né? Essa é uma etapa também importante da parte da socialização dentro da cultura organizacional. Deveres do novo participante. Então, o que ele vai fazer dentro da empresa? Responsabilidades básicas confiadas ao novo funcionário. Visão geral do cargo, tarefas, objetivo do cargo, metas, resultado, tudo isso deve ser visto, né, nesse momento da entrada desse novo funcionário em nossa empresa.